Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje é mais um dia, né, da nossa sequência de provérbios. Nossa sequência de provérbios. Então, vamos para a nossa leitura do dia, né? Hoje é 24 de setembro. Vamos ler o nosso Provérbios 24. E aí, já pegou sua Bíblia? Vamos pegar a Bíblia para nós fazer nossa leitura. Vamos ver o que o Senhor vai falar no nosso coração no nosso dia de hoje, né? Então, vamos para a nossa leitura. O versículo 1 fala: Não tem inveja dos homens malignos, e nem deseja estar com ele. Esse versículo já é bem claro, né? O que nós temos que fazer, né? Ele não tem inveja das pessoas ímpias, e também não desejar a companhia deles, né? Porque o seu coração medita rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. O caso está falando aqui, né, que causa destruição. Você tem inveja dos ímpios e dos malfeitores, né? Pois destruição é o que planejam no coração dessas pessoas, né? Que só falam de violência. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Olha, muito interessante, né? Que está falando que com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se concila, né? Com discernimento, então com prudência, se firma a casa. Então, a gente temos que ter essa sabedoria. Nem só de construir, como manter a casa firme. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis, né? Está falando, pelo seu conhecimento e os seus cômodos se enche do que é precioso e agradável. Eu estou lendo as duas versões, mas esse capítulo está bem específico e está bem claro, nos ensinando. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento solida a força. Que é o versículo 5, né? Ele está falando que o que você precisa é a busca do conhecimento todos os dias, né? Você, eu, todos nós precisamos ter essa busca de conhecimento todos os dias. Conforme você vai buscando conhecimento, você vai crescer em sabedoria. É isso que o versículo 5 nos ensina. Porque com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros, né? Em outra versão, ele fala assim, que porque os conselhos prudentes, tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros, né? Esse versículo ele está falando, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Por isso que é bom a gente sempre ter os conselheiros, né? Aqueles que nos orientam, para que você possa ter a vitória, né? A vitória daquilo que você está procurando. Por isso que é bom sempre ter os conselheiros, né? Você está diante de pessoas sábias, que vêm dar os conselhos sábios também. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a sua boca, né? Ele está falando que a sabedoria era elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Assembleias significa reunião de pessoas. Aquele que cuida em fazer mal, mestre dos maus intentos, o chamarão, né? Aqueles que cuidam de fazer o mal, eles são chamados de mestre. De mestres mal, né? Em outra versão ele fala, quem maquina o mal será conhecida como criador de intrigas, né?
O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor. O pensamento do tolo é pecado e é abominável aos homens o escarnecedor, né? No caso, ele está falando aqui, né? Que do 8, ele fala da intriga, né? A intriga do insensato é pecado, né? E o zombador é detestado pelos homens. Estou falando uma versão mais clara para a gente entender, né? Se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, né? Então, temos que ser mais forte, né? No momento de angústia, no momento de aflição, né? E em outra versão ele fala, né? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Né? Aqui está falando que sua força será pequena, que será limitada. Então, um alarme aqui tocou. Então, vamos voltar, né? Vamos para o versículo 11 agora. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disserem, eis que não sabemos, porventura, aquele que pondera seus corações não considera, e aquele que atenta a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Esse versículo aqui está falando que não é para a gente ter desculpa, né, para buscar o Senhor, né? Que sempre está fazendo pergunta, sempre está procurando desculpa. E não podemos ter desculpa para buscar o reino de Deus. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, e se achares, haverá para ti galardão, e não será cortado a tua expectação. Não espia a habitação do justo, o ímpio, nem assole a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal. Né? Esse versículo aqui, eu estou lendo aqui o versículo 16, no versículo 16. Ele está falando que o ímpio, ele não tem raiz. E o justo é aquele que cria suas raízes, né? Então, ele cria suas raízes, como ele fala, ele não vai cair, né? Porque 7 vezes cairá o justo. Ele pode até cair, mas ele está em raiz, né? E se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. Como ele não tem raiz, ele tropeçar, pronto. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, né? A gente não pode ficar alegre quando o nosso inimigo cair, né? Aí você pode falar no teu inimigo, mas aquelas pessoas que lhe desejam mal, aquelas pessoas que lhe magoaram, muitas das vezes, como nós somos ser humano, falho e errante, né? A gente quer desejar o mal, mas a palavra está falando, né? Quando o teu inimigo cair, não te alegres, não fica alegre, né? Nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, né? A palavra de Deus fala que minha vingança, né? Diz que ele é justiça, então a gente tem que entregar na mão de Deus, não se alegrar. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos teus olhos, tá vendo? E desvia dele a sua ira, né? Porque o Senhor conhece o desejo e a intenção do nosso coração. Você se alegrando, né? Ao seu inimigo tropeçar,
a que deseja o mal, você se alegra, não? Aos olhos do Senhor não é bom, né? Para que o Senhor isso não veja, né? E seja mal aos seus olhos e desvie sua ira. Não te afliges por causa dos malfeitores e nem te invejas do ímpio. Mais uma vez ele está falando, né? Para a gente não ter inveja do ímpio, dos que praticam a maldade. É a mesma coisa que do 19 está falando, a mesma coisa do versículo 1, né? Que fala, não tem inveja dos homens malignos, e nem deseja estar com eles. O 19 já fala, não te aflige por causa dos malfeitores, e nem tem inveja dos ímpios. Porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada do ímpio se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te estremetes com os que buscam mudança, né? A gente tem que ter respeito ao Senhor e ao rei, a autoridade, né? No caso aqui, e não te estremetes aos que buscam mudança. Aqui está falando estremetes, esse significado daquelas pessoas intrometidas, né? Aquelas pessoas que se metem em tudo. É isso que o versículo está falando. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem o conhecerá? Também estes são os provérbios do sábio. Ter respeito às pessoas no juízo não é bom. Também estes são os provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és. O povo o amaldiçoarão, as nações o detestarão. As nações o detestarão. Para que os que repreenderam haverá delícias, sobre eles virá a benção do bem, né? Beije com os lábios e o que responde com palavras retas. Esses versículos aqui que foi lido, né? Ele está falando que quando a gente dá a resposta, a nossa resposta tem que ser sincera, como um beijo nos lábios, né? Temos que ter a sinceridade. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa, né? Ele está falando, termine primeiro o seu trabalho ao céu aberto, né? E deixe pronta a sua lavoura. Depois você constitui a sua família. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edificará a tua casa. Então depois você constituirá a sua família. Tem que se preparar bem antes. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganaria com os teus lábios. Você não testemunha contra ninguém, né? Para que você não venha enganar através do que sai da sua boca. É isso que está falando. Não digas, como ele fez a mim, assim falei com ele. Pagarei a cada um o segundo a sua obra. Esse versículo 29 aqui, ele está falando que não é para você falar assim, ó. Não diga, farei com ele o que ele fez comigo, e ele pagará pelo que fez. Então, explicando mais com clareza, ele está falando que não é para você desejar o mal ao próximo, né? Que do jeito que fizeram com você, você pagar com a mesma moeda, né? A palavra de Deus diz que nós não podemos pagar o mal por mal, mas o mal com o bem, né? Você não pode pagar com a mesma moeda
do jeito que a pessoa fez com você. Você não pode falar isso e nem fazer, nem somente falar, mas nem fazer. E é tão bom quando você faz o bem que ele faz o mal, porque isso é aquilo constrange a pessoa, né? A pessoa fica constrangida. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falta de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. Esse versículo, os 2 versículos aqui, falam sobre o preguiçoso, né? Passei pelo campo do preguiçoso, né? Ele, toda vez que você vai ler o livro de Provérbios, né? Você vai ver 3 tipos de pessoa. Os tipos de pessoas são os sábios, os tolos, né? E também os preguiçosos. E aqui está falando exatamente isso, né? Do tolo, o tolo e o preguiçoso. Ele não quer levantar a sua cadeira para cuidar daquilo e fazer gestão daquilo que está na sua mão, né? Quando a gente fala sobre multiplicação, estamos falando sobre gestão, né? E muitas das vezes, eu ou você não prosperam na velocidade que quer, ou até como você quer, né? Na velocidade que você quer, ou então como quer, por um momento simples e por um motivo, né? E o motivo é esse, de não fazer gestão daquilo que colocou na sua mão, né? É um dos motivos. A gente não multiplicar, a gente não crescer. É porque você não fez gestão naquilo que propôs na sua mão. Quando a gente fala sobre domínio, sobre governo, sobre multiplicação, nós estamos falando exatamente sobre o posicionamento, né? Gestão e frutos. Muitas pessoas querem multiplicação, querem fruto, só que antes esquece da gestão, de tudo aquilo que o Senhor colocou na mão, né? E também do posicionamento. Então, governo é sobre você assumir uma posição, né? Governo é você assumir uma posição. E quando começo a olhar para a vinha, né? Que está falando aqui da pessoa que olhou para a vinha, do campo do preguiçoso, né? Quando começa a olhar para a vinha do pobre, é que o pobre significa improdutivo. É uma pessoa que não produz nada. Por isso que tem o significado do pobre, né? Está relacionado também o pobre também o preguiçoso. Ele fala assim, é o seguinte: é melhor não sair de casa, né? Porque senão o leão me pega, né? Inclusive, a gente falou isso aí antes de ontem, né? Está lá escrito no capítulo 22. Você vai ver que sempre vai ter o capítulo falando sobre o preguiçoso, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 22. Aqui, ó. 22, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Então, como está escrito, né? Que do jeito que está escrito, assim é o todo. Porque quer só embarrar nas tolices, né? Ele não busca ter gestão, ele não busca ter multiplicação, entendeu? E vai sempre ficar olhando o campo lá vazio. O que tendo eu visto,
considerei, e vendo-o, recebi instrução. No caso da pessoa, né, que viu que ele passou pelo campo do preguiçoso e junto havia do homem por falta de entendimento. Eis que estava todo cheio de cordos, de cardos, e sua superfície coberta de ortiga, né? E a sua parede de pedra era derribada. Então era um campo cheio de ortiga e o preguiçoso não limpava o seu campo. É isso que está falando, né? Já no versículo 32 ele fala, né? O que tendo eu visto, o considerei e vendo recebi instrução, né? Mais claro, ele fala assim, observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição, né? Um pouco de sono, adormecendo, um pouco escruzando as suas mãos e um pouco para estar deitado, né? Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado, né? A instrução que ele aprendeu, né? A lição, né? No caso aqui dizia assim, vou dormir um pouco. No caso, ele diz, né? Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, né? E descansar um pouco. Mas a pobreza lhe virá como um assalto e a sua miséria como um homem armado. Então, aqui está nos ensinando a gente não dormir demais, né? Do versículo 30 até o versículo 34, está no mesmo sentido, falando sobre o preguiçoso, né? Ele fica cruzando as mãos, fica adormecendo, querendo dormir mais um pouco, né? Cruzando as mãos, então deitado, sempre procurando uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Enquanto o campo está lá, crescendo a ortiga, né? Ao invés de estar limpo. E aí vem a pobreza, né? Cada vez que passa, eles podem passar até necessidade. E é engraçado que depois que vai passar necessidade, vai clamar quem? Deus, né? Ser humano. Engraçado ser humano, né? Às vezes tá ali, claro, para você fazer. Você sabe o que precisa ser feito. Mas sempre vai ter que procurar uma desculpa. Tem que procurar alguém para culpar, né? E geralmente você culpa quem? Culpa Deus. Ah, porque Deus não está na minha vida, porque isso e aquilo e o outro, né? E muito interessante esse capítulo 24. Ele nos ensina a gente dar o nosso melhor. Ele nos ensina a gente fazer o que precisa ser feito, deixar de ser preguiçoso ou preguiçosa, né? E a partir do momento que quando começa a fazer gestão daquele que está em suas mãos, que no caso que está falando do campo, né? Já pensou se ele fizesse essa gestão, né? Limpasse o campo, plantasse, né? Ia vir uns frutos, daí ia vender, ia multiplicar, ter sua rendinha, entendeu? Por isso que eu falei no início ali sobre gestão, sobre multiplicação. E é uma coisa que ele não teve, né? Ficou lá dormindo, cruzando os braços, enquanto vem a pobreza, enquanto vem a miséria, né? Vem a necessidade dentro de casa, aí depois procura uma desculpa, quer culpar um, quer culpar outro, né? Vitimismo. E acontece muito isso, né? Você vê como esse capítulo está tão atual no mundo de hoje. Então, eu convido a você a reler novamente, peça discernimento a Deus. E eu achei muito interessante, né? Cada dia é um novo aprendizado. Outra coisa que esse capítulo nos ensina, a gente não desejar o mal ao nosso inimigo. E não pagar o mal por mal, né? Vou me entregar nas mãos de Deus. Mesmo se você estiver passando por algum momento difícil, que alguém desejou mal e seu inimigo caiu, não ri dele, né? E não pague mal por mal. Pague com o bem, né? Que Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe do seu caminhar, do seu levantar, Ele sabe de todos os passos. Então, se você entrega na mão de Deus, você está entregando na mão certa. Então, vamos fazer nossa oração do dia, né? Glorioso Deus, Pai de bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em ato de adoração, de agradecimento, para agradecer, Senhor, por mais esse aprendizado, Senhor.
cada dia, Senhor, nos dá uma clareza de como viver nessa terra. Nós temos que mudar o nosso jeito de viver, Jesus. Nós temos que ser parecido contigo, Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Ó Deus amado, se tiver alguém angustiado neste momento, Senhor, abençoa, Pai. Consola o coração deles, Pai amado. Dá um abraço, Pai amado. Faz eles sentir a tua presença pelo amor do teu nome, Jesus amado. Coloca o desejo no coração das pessoas para que possa mais e mais ter fome e sede da tua palavra santa, Deus bendito e justo. Grata a ti por tudo, Senhor. Amém. Amém. Então, vamos aguardar por o nosso dia 25. Que você tenha uma terça-feira abençoada. Tchau. Deus abençoe e tenha um excelente dia.